Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui reunidos neste santuário diocesano, Nossa Senhora da Abadia em Muquém. A cada um de vocês, romeiros, romeiras, que vieram para celebrar estes dias em honra a Nossa Senhora da Abadia, a minha alegria, a minha saudação fraterna, a alegria de poder me juntar a todos vocês para também louvar e bendizer a Deus por tantas bênçãos, graças que nos concede pela intercessão de sua filha, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora. Saúdo os padres que concelebram conosco, padres da diocese aqui, o padre Cornélio, o padre Roberto, o padre Wellington de Goiânia que me acompanha. Saudação muito especial a Dom José Chaves, nosso querido patriarca aqui do nosso regional Centro-Oeste. Bela história vivida nesta diocese de Iruaçu. E muito agradecido, saúdo a Dom Giovanni, que me convidou para celebrar esta Eucaristia com todos vocês. Conhecer esta parte do estado de Goiás, não tinha vindo ainda para esta região, conhecer esta região, conhecer o santuário, conhecer a beleza da fé aqui manifestada nesta festa que de fato é um marco na história do nosso estado de Goiás. Enfim, saudação também àqueles que nos acompanham pelas redes sociais e que estão sintonizados conosco para esta celebração. Quero, em primeiro lugar, dizer a todos vocês, e eu contava pelo caminho ao Padre Wellington, que me trouxe, que também eu quero agradecer a Nossa Senhora da Abadia por sua intercessão. Exatamente há um ano atrás, voltando da cidade de Goiás para Goiânia, depois de ter feito à noite uma pequena pausa em Itaúsu, acompanhados de um casal de professores da universidade, tinha celebrado a missa no santuário Nossa Senhora do Rosário em Goiás. Caminhando, eu estava dirigindo já uns 2,5 km de Itaúsu, eis que quase nos envolvemos no acidente, pois o carro que vinha na contramão, na estrada, que tem um desnível de mais de 2 metros de altura, entre uma e outra, eis que nos deparamos com um carro que veio encapotando assim na nossa direção. E o professor que estava ao meu lado gritou: Nossa Senhora da Abadia. E eu consegui tranquilamente, em frações de segundo, desviar-me um pouco mais, e o carro então parou com as rodas para cima. Nós paramos 100 metros adiante, a esposa dele chocada, chorava muito, e eu falei: fique aqui com ela, eu vou lá. Chegamos junto com outro motorista de um ônibus, de um caminhão. O rapaz já estava saindo, o rapaz não se feriu quase nada, e enfim, não tinha jeito de a gente voltar para a estrada sem agradecer a intercessão de Nossa Senhora da Abadia. E aqui hoje eu agradeço esta proteção de Nossa Senhora. Todos nós certamente andamos por essas estradas e muitas vezes estamos em situações de risco, ora por causa
da imprudência, ora por causa de alguma situação que desconhecida, é um buraco na pista, uma coisa assim, mas confiamos na proteção de Nossa Senhora. E hoje aqui eu louvo e agradeço a Deus, porque tivesse sido diferente, talvez eu não pudesse conhecer este santuário. Irmãos e irmãs, estamos ouvindo a palavra de Deus neste tempo do Evangelho de São Mateus. O texto que ouvimos hoje precisa ser lembrado ou recordarmos antes de nele entrarmos no que ouvimos ontem, que é um texto muito conhecido, de ontem mais do que o de hoje, quando Jesus, estando na região de Cesareia de Filipe, pergunta aos discípulos quem dizem os homens ser o Filho do Homem. Vocês se recordam, ontem esteve aqui outros sacerdotes celebrando, o bispo foi o Dom Valdemar, isto? Dom Antônio Aparecido. Certamente ele meditou com vocês esse texto. A resposta dos discípulos, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros Jeremias, alguns dos profetas. E é Simão Pedro que vai responder: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Com essa resposta, Jesus faz um elogio a Simão Pedro. E então, fazendo esse elogio, ele também anuncia sua paixão, dizendo que o Filho do Homem deve ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Ora, Pedro, que acabara de falar, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, reage de modo muito estranho. Ele toma Jesus à parte, o que é muito curioso o evangelista ter registrado isso, como que chamando a atenção de Jesus, talvez com um pouco de vergonha de dizer na frente de todos, mas tendo, vamos dizer assim, a coragem de tentar corrigir Jesus, repreender Jesus, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. O que é que Simão Pedro está dizendo? Que Deus não te permita sofrer, que Deus não permita, Senhor, que vás à cruz. No fundo, que Deus não permita que o Senhor cumpra a sua missão. É muito triste essa palavra de Simão Pedro dirigida a Jesus. E Jesus volta-se para Pedro e diz: vai para longe, Satanás. Alguns que estudam a Bíblia em profundidade dizem que a melhor tradução do original, que é grego, seria: vai para trás de mim, Satanás. Isto é, não queira você ir à frente dizendo para onde eu vou. Venha atrás de mim, coloque-se no lugar de discípulo. Quem dá a direção sou eu, não você. E Jesus diz: tu és uma pedra de tropeço, pois não pensas as coisas como Deus, mas sim como os homens. Sim, Simão Pedro deixou-se tomar naquele momento por essa compreensão meramente humana. O sofrimento é sempre muito ruim. Deus não te permita viver em Jerusalém esse sofrimento, esta condenação, não te permita a morte, não te permita sequer a ressurreição, isto é, vamos mudar os planos aqui. E Jesus, então, coloca Pedro no seu lugar. Vai para trás de mim, tome o seu lugar de discípulo. Temos que ter presente esta palavra, porque imediatamente vem o texto que ouvimos hoje. Jesus diz ainda: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O que acontece diante da palavra de Simão Pedro? Jesus
não só corrige a Pedro, mas Jesus insiste com Pedro e com os discípulos que quem é discípulo, quem quer seguir, se alguém quer me seguir, tem que viver a experiência da renúncia. E a primeira renúncia que Jesus propõe, renunciar a si mesmo, passa por renunciar às nossas ideias, que às vezes, os nossos pensamentos, que às vezes são tão mesquinhos, tão pequenos, não conseguimos pensar como Deus pensa, mas pensamos de modo muito pequeno, de modo muito acanhado, diante do amor e da misericórdia de Deus, que são infinitos. Por isso Jesus insiste, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Talvez Pedro imaginasse que dizendo a Jesus, Deus não te permita tal coisa, que Jesus recuasse, voltasse e dissesse, está bem, vou seguir os conselhos de Simão Pedro, não vou a Jerusalém, vou tomar outra direção, Deus me livre de ir a Jerusalém e de ali ser morto. Não. Jesus, de modo resoluto, de modo firme, sabe qual é o seu caminho, como é ser fiel ao Pai, não se deixa comover pelas palavras de Simão Pedro, que inicialmente tinham sido palavras tão ungidas, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, agora tornam-se palavras tão pequenas, tão sem significado, meramente humanas, tentando enganar Jesus ou propor a Jesus um caminho que não fosse de fidelidade ao Pai. Jesus reitera, reforça, repete, insiste, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É muito interessante porque Jesus não tinha falado da cruz. Jesus havia falado que ele iria a Jerusalém, sofreria muito, devia ser morto. Mas agora, diante da palavra de Pedro, Jesus deixa ainda mais claro, quem quer me seguir, tome sua cruz e me siga. Jesus anuncia a cruz. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Aqui é muito importante ter presente esta condição, perder a sua vida por causa de mim, entregar a sua vida por causa de mim, aceitar, trilhar o caminho de entrega da própria vida. Sim, esse não perde a vida, mas a encontra. Irmãos e irmãs, essas palavras não são fáceis de a gente ouvir. São palavras muito desafiadoras. Permanecem no Evangelho como um desafio para cada um de nós. Jesus pergunta, de fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Como é que nós administramos a nossa vida? O que queremos ganhar? Queremos ganhar apenas as coisas do mundo? Queremos ter o conforto que o mundo pode oferecer? Certamente nem todos conseguem, porque o conforto no mundo de hoje significa, sobretudo, ter condições de comprar isto e aquilo. Mas, ainda que tenhamos recursos para comprar o que o mundo nos oferece, será que a vida que o Senhor quer nos oferecer, quer nos dar, é esta que o mundo tantas vezes nos seduz? Creio que vocês que vieram para esta romaria trazem no coração muitos motivos de agradecimento ao Senhor. Muitos motivos para agradecer a intercessão de Nossa Senhora da Abadia. Ressoe no coração de todos vocês este convite de Jesus para ser como Ele, capaz de oferecer a própria vida para ganhar aquela vida que é definitiva. O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Ora,
na verdade, a vida é chamada a ser oferecida. E nós oferecemos a nossa vida, sobretudo, quando nos colocamos ao serviço de Deus e dos irmãos. Isto é, quando abraçamos o Evangelho de Jesus e queremos viver tudo o que Ele nos ensina. E em vivendo o que Jesus nos ensina, descobrimos que os dons que de Deus recebemos são dons para serem partilhados com os irmãos. Aqui nós poderíamos olhar para Nossa Senhora, recordar a sua história. Maria colocou-se totalmente disponível para ser a mãe do Salvador, a mãe do Senhor. Quando da Anunciação, ela coloca uma pergunta: como vai ser isso se eu ainda não sou casada, se não conheço o homem? E o anjo responde: o Espírito Santo descerá sobre ti, te cobrirá com a força do Altíssimo. Ora, Maria compreende que ela está sendo escolhida para que Deus realize em sua vida uma graça muito singular, somente para ela. E por isso ela responde, sabendo da sua pequenez, ela responde: faça-se em mim segundo a tua palavra. Imaginemos que Maria cedesse aos pensamentos como Pedro cedeu aos pensamentos humanos. Talvez Maria fizesse a seguinte pergunta ao anjo: e o que eu vou ganhar com isto? É uma pergunta muito comum entre nós, não é? Quando alguém nos pede algo que é mais difícil: e o que eu vou ganhar com isso? Será que vale a pena? Ora, Maria percebe que o Senhor está lhe oferecendo, o Senhor está lhe pedindo algo tão especial, e ela ficará plena da ação do Espírito e vai gerar a humanidade do Filho de Deus no seu ventre. Ela se coloca totalmente disponível. Se continuamos a leitura do Evangelho, buscando a figura de Maria, todos nos lembramos quando José e Maria vão ao templo apresentar o menino Jesus. E Simeão anuncia: uma espada de dor traspassará o teu coração. Imagine se José e Maria naquele momento dissessem: Deus não nos permita tal coisa, como disse Pedro. Mas não, o evangelista diz que Maria guardava e meditava todas aquelas coisas no seu coração. Isto é, Maria procura compreender na oração, na meditação, no silêncio, os desígnios do Senhor, os desígnios de Deus. E é assim que ela vai encontrar as forças para estar ao pé da cruz. O que é que nós encontramos no Evangelho? Na hora mais difícil, quando Jesus está na cruz, os discípulos fogem. Simão Pedro, que nesse momento do anúncio do sofrimento dissera: Deus não permita tal coisa, quando nega Jesus 3 vezes, naquele contexto da condenação de Jesus, da prisão e condenação de Jesus, não deixa de mostrar que de fato aquela palavra, Deus não te permita tal coisa, ainda estava no coração dele, e ele estava fugindo a ponto de negar o Senhor. O Senhor o perdoará, todos nós sabemos, mas o Evangelho diz que ao pé da cruz estavam somente Maria, a sua irmã Maria de Cleófas e Madalena, e estava o discípulo amado. Isto é, os outros não foram capazes de sustentar a fidelidade ao Senhor nesse momento tão difícil. Irmãos e irmãs, a nossa vida não é só sofrimento, todos nós sabemos. Mas em vivendo momentos difíceis, como Maria viveu vários, e nós celebramos as dores de Maria, todos nós temos no coração essas lembranças que a devoção mariana nos apresenta,
Nós sabemos que na nossa vida há momentos difíceis, há momentos de sofrimento, há momentos de dor. Mas pela fé, nestes momentos, nós nunca estamos sozinhos. O Senhor está ali conosco, está a nos sustentar. Portanto, mais do que dizer, Deus não te permita tal coisa, creio que a oração melhor, a palavra melhor seja, Deus está contigo. E se vier um momento difícil, tenha certeza, Ele está contigo. E então você poderá recordar-se da oração da igreja dos Salmos. O Senhor é meu pastor, ainda que eu passe pelo vale tenebroso da morte, teu bastão e teu cajado estão comigo. Ou como cantávamos hoje do livro do Deuteronômio, sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. Esta é a nossa confiança em Deus nosso Senhor. Peçamos então de Deus esta graça, que fuja de nós estas palavras que não coincidem com o pensamento de Deus, mas com o pensamento humano, palavras com as quais, ou diante das quais Pedro acabou cedendo. Mas vamos pedir ao Senhor a graça de dizermos, sim Senhor, queremos te seguir, queremos renunciar a nós mesmos, queremos tomar a nossa cruz e te seguir, e queremos oferecer nossa vida por causa de ti. Que assim seja. Amém.